como usar a sua energia feminina e a sua energia masculina na hora e no lugar certo. Olá, aqui Gláudia Bernardi, eu quero conversar com você sobre esse assunto muito instigante que tem feito casais se separarem, que tem feito pessoas se desiludirem amorosamente, que tem feito pessoas ficarem solteiras. Então vamos lá, vamos tentar entender o que é essa tal dessa energia feminina e dessa energia masculina. Vamos lá. Energia feminina, todos os homens têm essa energia feminina dentro deles, eles também nasceram com uma certa energia feminina. E nós mulheres nascemos sim com uma porcentagem dessa energia masculina. E isso Deus criou assim, tanto hormonalmente quanto energeticamente. Então veja bem, nós mulheres, por exemplo, nós temos 20 vezes menos testosterona que os homens, mas nós temos testosterona e os homens a mesma coisa. Então nós precisamos entender por que algumas mulheres estão tendo muita energia masculina e por isso estão entrando em choque com os seus maridos e porque muitos homens estão tendo muita energia feminina e por isso que estão entrando em choque com as suas esposas. E se você quiser resolver o seu problema no seu relacionamento, seja você que ainda não é casado, principalmente até para te ajudar a escolher o parceiro certo e para você que é casado, para que você não se separe, então fique comigo até o final. Esse vídeo ele vai ser longo e esse assunto ele não vai acabar aqui certamente. Então se você tá vendo isso daqui no meu YouTube ou no meu canal do Instagram, continua me seguindo, porque esse assunto dá pano pra manga e a gente vai falar muitas vezes sobre isso aqui, ok? Então vamos lá, todos nós temos tanto a energia masculina quanto a energia feminina dentro da gente. Só que no nosso desenvolvimento, por exemplo, nós mulheres, nós começamos a projetar no homem a nossa energia masculina. Só que é aquela energia a qual a gente considera que seja perfeita, a energia que a gente significa que seja perfeita. Só que na verdade, essa energia perfeita ela não existe. Então nós acabamos projetando no homem como se fosse um homem herói que vem a cavalo branco. É isso que toda mulher, toda adolescente quer, não é verdade? Porque a gente projeta isso. Só que isso não existe. Esse tipo de homem não existe. E o homem, da mesma forma, começa a projetar na sua mulher aquela deusa sensual, aquela deusa dócil, aquela dama. E que muitas vezes não existe. E na verdade já começa tudo aí o problema das desilusões. Mas vamos mais a fundo. Então o grande problema não é a gente ter ou não ter essa energia masculina, nós mulheres, e os homens ter ou não ter essa energia feminina. O grande problema é, na verdade, que algumas mulheres estão com excesso dessa energia masculina e o pior, usando elas em lugar errado. Porque tudo bem se você é uma mulher e você está usando do seu poder e dessa energia masculina que tem dentro de você, que nós inclusive temos que usar ela, mas uma empresa para liderar homens, para um cargo alto que você tenha, que você precise ser mais dominante, que você precise mais ser do ir, do fazer, do acontecer, que é a energia do resolver, que é a energia masculina. Né? Que você não pode ser aquela mulher dócil, meiga, sensível, porque senão você não lidera uma empresa, senão você não executa o que tem que executar, senão você não estaria no cargo alto que de repente você está. Ok? Porque as decisões que você tem que tomar são praticamente decisões masculinas. Então, por isso que nós mulheres, nós temos essa energia dentro, porque nós podemos inclusive usá-las com esse poder. O problema é que tem muitas mulheres que estão pegando toda essa energia masculina que elas usam para o seu trabalho e que inclusive levou elas a cargos altos e a poder, e trazem para casa. Ou seja, elas estão aplicando exatamente essa mesma energia masculina dentro de casa. E na verdade, dentro de casa, o que elas têm que ser? Elas têm que ser mais dócil, elas têm que ser mais sensível, elas têm que ser mais gentil, ela tem que ser mais amável e sensual. Ela tem que ser mais sentimental. Isso tem a ver com a energia feminina, isso tem a ver com o estradiol, isso tem a ver com o lado direito do cérebro, isso tem a ver com ser detalhista.
ok? Isso é energia feminina, né? Mas muitas mulheres estão usando essa energia dentro de casa. E aí é que elas afastam e repelem os seus homens. E muitas vezes esses homens, eles se sentem repelidos, eles perdem o poder, eles perdem a virilidade, eles perdem o domínio e se tornam femininos dentro de casa. Justamente porque a mulher está com esse excesso dessa energia masculina dentro de casa. E não que ela não deva ter. Se ela está com um cargo alto fora de casa, no emprego, que ela precise disso fora de casa, ela tem que ter. Até porque a gente tem que usufruir dessa nossa energia e desse nosso poder forte de gladiadoras, né, que nós temos. Mas o homem também é gladiador, o homem também é forte. A energia do homem é caracterizada pelo ir, pelo fazer, pelo acontecer, pelo resolver. Essa energia masculina. O homem é viril, é macho alfa, ele é cérebro esquerdo, ele é racional, ele não é detalhista, ele é global. Então tem a ver sim também com hemisférios cerebrais. Então o homem ele é mais rústico e sim, ele é mais testosterona. Né? Então a gente precisa manter isso, inclusive hormonalmente. Existem muitas mulheres repondo testosterona que inclusive começam a se tornar muito machas, né? E existe muito homens perdendo suas testosteronas ao longo do tempo, né? Principalmente após os 40 e se tornando muito afeminados. Então tem que ir lá, tem que repor, tem que cuidar desses lados, ok? E aí existem muitos homens, então, sendo muito femininos dentro de casa, quando na verdade eles precisam sim manter a virilidade, manter o domínio. E quando eu digo domínio, não é para tornar a mulher submissa. Não, não é isso. A virilidade dele é o homem que vai, que faz, que resolve, que se tiver, que a mulher se diz, ai amor, precisa pregar um prego aqui para pendurar não sei o que, ele é pra já, ele vai lá e ele resolve. É esse tipo de homem que a mulher quer ter dentro de casa. O homem que vai lá e que resolve, né? Porque o que acontece muitas vezes, né? A energia às vezes está trocada ou às vezes estão os dois muito no feminino, né? E aí o que acontece? Tem um negócio lá, a porta que tá quase caindo. Aí um passa pela porta, né? A porta tá quase caindo. Aí o homem passa pela porta e diz, ah, é verdade, a porta tá quase caindo. Aí passa outro dia pela porta, amor, a porta tá quase caindo. É verdade, a porta tá quase caindo. E não resolve, ok? Esse é um homem que tá perdendo o domínio. Então o homem, ele precisa ser um homem que resolve, ele precisa ser um homem que vai, que faz. É esse tipo de homem, esse tipo de virilidade que a mulher quer, ok? E muitos homens deixaram de ser masculinos, macho alfa, que vai lá, que resolve, que traz a solução. E muitas mulheres estão assumindo esse papel, justamente, inclusive, por causa do que elas têm que fazer lá fora. Justamente porque, por exemplo, como eu, né? Cuida de uma empresa, tem gente para gerenciar, tem uma equipe, tem que mandar, tem que exigir, né? Então, de certa forma, a gente acaba se tornando mais masculina no nosso trabalho. E a gente tem que cuidar muito, nós mulheres, para não trazer toda essa masculinidade, toda essa energia masculina que a gente tem para dentro da nossa casa. Porque senão nós acabamos dominando o homem, senão nós acabamos fazendo com que a energia do homem fique feminina, por causa do nosso excesso. Então, eu sempre digo o seguinte, que o que faz o veneno é a dose. Nós, mulheres, temos que ser mais dóceis, mais gentis, mais amáveis, mais sensuais, ok? Em casa. E aí, lá no trabalho, não. Você pode ter a tua energia masculina à flor da pele, mas em casa, não. Ok? Porque a energia trocada vai haver separação. E aí o que vai acontecer? Daí você não sabe, de repente, por que o teu homem, ele tá indo procurar uma mulher fora. Por quê? Porque ele quer, a essência dele quer uma energia mais feminina. Ele quer uma mulher, porque ele quer dominar, ele quer uma mulher mais dócil, uma mulher mais amável. Ele não tem isso em casa. E da mesma forma, você não entende por que você está desejando homens de fora, que não o seu esposo, o seu namorado, o seu marido. Por quê? Porque o seu marido tá ali com a energia muito feminina.
E aí, porque você tá macha, né, dentro de casa, você acaba indo procurar um homem que seja mais macho que você, que seja mais alfa que você, para que te domine, porque a tua essência é feminina. A tua essência, você quer alguém que te domine. E a gente não tá falando de submisso aqui, não tem nada a ver, tá? Você quer alguém que te domine, você quer alguém que te pegue e te jogue na parede. Você quer isso, você como mulher. Porque a tua essência quer isso. E você, homem, você quer uma mulher feminina, você quer uma mulher dócil, você quer uma mulher sentimental que dependa de você. Você quer ser o provedor da casa. E hoje em dia o que está acontecendo é que muitas mulheres é que são tudo isso. Que são a provedora, que trazem a comida para dentro de casa, que pagam o aluguel, né? Que são, é tudo isso que o homem deveria ser. E aí elas acabam esquecendo que elas são femininas, esquecendo dessa energia delas. E aí é que começa os desentendimentos, é aí que começam as brigas, e aí a mulher começa a exigir do homem, porque tu não faz nada, porque tu isso, porque tu aquilo, né? E o homem começa a exigir da mulher, porque tu tá brigando demais, porque você mudou, porque isso, porque aquilo. E aí acontece o que a gente sabe muito bem que está acontecendo hoje com os casais. E um dos grandes motivos é essa troca de energia. E um dos grandes fatores que está contribuindo para isso é exatamente essa ascensão da mulher no mercado de trabalho, onde ela tem que fazer tudo, né? Ela tem que gerenciar a empresa fora de casa, ela tem que ainda gerenciar a casa, os filhos, o marido, e ainda ela tem que estar bela, cheirosa, bonita, gostosa, né? E bem de corpo para o marido. Ok? E aí o que acontece? A mulher não tá aguentando mais tudo isso, certo? E aí ela não tá conseguindo separar as duas coisas que ela tem dentro dela, né? A grande essência dela, que é feminina, com a energia masculina, que a gente precisa disso, mas fora de casa e não dentro de casa. E o homem precisa ser dócil, sim, gentil, nos momentos certos, e nem vamos falar dentro e fora de casa, ele precisa ser sim dócil, gentil em momentos certos. A mulher também em momentos certos. Às vezes lá na empresa ela vai precisar ser dócil, sim, gentil, dependendo da situação. Mas acontece que a gente às vezes troca essa energia. E aí a mulher é macha dentro de casa, o homem se torna feminino. E aí a energia trocada não dá certo. Então o homem sim tem que ser mais macho dentro de casa e a mulher mais dócil e feminina. A hora que a mulher precisar manifestar a sua energia masculina dentro de casa, ela sabe como fazer, porque ela faz isso fora de casa. E o homem, a hora que ele precisar manifestar a sua energia feminina dentro e fora de casa, ele também sabe como fazer isso, porque ele sabe, ele tem isso dentro dele, ok? Mas a gente tem que só cuidar de a nossa energia, ela tem que estar no lugar e no momento certo, para que a gente não passe por cima do outro. E então é por isso que acontece o grande problema com as brigas e com as separações, ok? Perceba isso, se você achou que isso foi interessante para você, marque as suas colegas amigas aqui embaixo, os homens aqui embaixo, ok? E a gente se vê no próximo vídeo que tem muito assunto sobre isso ainda. Grande beijo, tchau, tchau.